Sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Eu sou a professora Carla Armani. Sou historiadora, professora de História e escritora. Há muitos anos me especializei na história da minha cidade e da região, aqui em Barretos, interior do estado de São Paulo. Tenho percebido ao longo de todos esses anos que as pessoas no geral gostam muito de ouvir falar sobre a história da própria cidade. Afinal, elas se identificam com o nome das ruas, das praças, das escolas, dos bairros, mas elas pouco se atentam para a maneira como o passado da cidade é escrito, como ele é narrado. Então, nesse vídeo de hoje eu tenho a intenção de mostrar para você a diferença do memorialismo e da história local, para que você entenda de onde vêm as informações sobre a história da cidade. Praticamente, todas as cidades possuem alguns livros antigos que contam a sua origem, a sua história, falam dos feitos dos seus fundadores, dos primeiros prefeitos, dos seus recursos naturais. Esses são os livros memorialistas. Geralmente são escritos por escritores, poetas, jornalistas, mas essencialmente pessoas apaixonadas por essas cidades. Por isso que eles são longas narrativas, com muitos adjetivos, destacando os aspectos positivos das cidades. A motivação principal para os livros memorialistas é a criação de uma certa memória coletiva, de uma formação de identidade para a cidade. Esses livros são ricas fontes de informação para os historiadores, pois geralmente eles descrevem cenas, episódios particulares, narram o nome das pessoas, as datas de nascimento, de morte, são fontes preciosíssimas para que nós entendamos um pouco da origem dessa cidade. Esses livros memorialistas costumam possuir uma sequência cronológica de narrativa. Então, eles começam com a origem da cidade e vão narrando toda a formação do município mesmo, né? E aí, eles apresentam diversas temáticas. É como se fossem pequenas enciclopédias sobre aquele município. Geralmente, os autores escrevem informações de acordo com a vivência particular deles, com a sua própria memória ou com alguma coisa que eles ouviram falar, algumas entrevistas que eles fazem. Mas, por outro lado, existem memorialistas que também fazem pesquisas, que pesquisam em cartórios, em cemitérios, em instituições. Daí vêm as informações como datas, nomes, tão preciosas para o mundo da historiografia. Para que vocês entendam melhor, eu vou exemplificar com a cidade de Barretos. Nós temos 3 livros principais de memorialistas. Esse aqui é o álbum centenário, álbum comemorativo do primeiro centenário da fundação de Barretos. Ele foi escrito, aliás, ele foi organizado pelo jornalista Rui Menezes e por José Tedesco. Neste álbum contém informações desde os fundadores, Chico Barreto, Ana Rosa, até a formação das primeiras instituições da cidade. A intenção do álbum era formar uma tradição de Barretos, porque a cidade estava fazendo 100 anos no ano de 1954. Então aqui dentro você encontra narrativas muito interessantes, muito particulares, onde os autores tinham a intenção de contar a história da cidade de uma maneira bem fácil. Então eles criam até mesmo diálogos, né? Como se o Chico Barreto estivesse falando com a esposa, com os seus descendentes, para a formação da cidade. No mesmo ano de 1954, a cidade ganhou como presente esse livro, Barretos de Outrora, escrito por Osório Faleiros da Rocha, também em comemoração aos 100 anos de Barretos. Neste livro, o Osório Rocha já apresenta um memorialismo mais descritivo, mais informativo. Aqui, ele narra com muita pesquisa, com muito cuidado, os nomes dos fundadores, a origem, todos os seus descendentes. Ele faz entrevistas com moradores muito antigos da cidade. Ele fala até de escravos, das primeiras escolas. É um livro importantíssimo para quem quer conhecer informações essenciais sobre a origem de Barretos até meados do ano de 1932. Rui Menezes, aquele autor do álbum centenário, um dos organizadores, também é autor deste livro memorialista, Espiral, História do Desenvolvimento Cultural de Barretos, escrito em 1985. Ele é muito longo porque apresenta nomes e biografias de pessoas interessantes e importantes na construção da cultura da cidade.
Por outro lado, a cidade também pode ser narrada, descrita através da história, essencialmente da história local e regional. Esse tipo de corrente analisa a cidade por outra perspectiva, através da ação dos historiadores, que são pesquisadores formados em história, graduados, pós-graduados, que, se debruçando sobre pilhas e pilhas de documentos antigos e amarelados, encontram nessas fontes históricas algum tema. Dentro desse tema, o historiador acaba problematizando algo, recortando um espaço, que pode ser uma cidade, um bairro, uma comunidade, e um período delimitado de tempo, que pode ser 1 ano, 10 anos ou várias décadas, mas geralmente é um período mais curto. E aí, se debruçando também em teorias de outros historiadores, de correntes historiográficas como história cultural, história econômica, história política, microhistória e assim por diante, e através de metodologias, esse historiador consegue criar hipóteses e vai percorrendo caminhos para se chegar em alguma consideração final. É muito importante destacar que para o historiador conseguir trabalhar, produzir um livro ou alguma tese sobre a história local, sobre o município ou alguma região, ele precisa essencialmente trabalhar com as fontes históricas, que são jornais, documentos antigos de cartórios, cemitérios, escolas, de algumas instituições públicas e privadas, fotografias. O importante é que esses tipos de documentos geralmente se encontram nos arquivos históricos, arquivos públicos ou em museus. Daí a importância de cada cidade proteger, cuidar e zelar pelo patrimônio dos museus. Para que as coisas fiquem mais claras, eu vou exemplificar para vocês um tema e a maneira como ele pode ser tratado pelo viés do memorialismo e pelo viés da história local. Por exemplo, a fundação da cidade de Barretos, lá de 1854. Quando a gente está na escola e aprende que a cidade foi fundada por Chico Barreto, Ana Rosa, que era a esposa dele, e a família Marx. Sabe ali em frente à igreja que agora construíram as estátuas das duas famílias fundadoras? Chico Barreto e Ana Rosa, e o Simão Marx com a esposa dele, Joaquina Cândida. Pois bem, esse tema, quando ele é tratado pelo viés do memorialismo, a gente encontra nos livros informações mais específicas sobre as próprias famílias, sobre a maneira como essas famílias saíram de Minas Gerais e vieram para São Paulo, onde elas se estabeleceram aqui na região, qual era o lugar exato da sede da Fazenda Fortaleza, da sede da Fazenda Monte Alegre, como foi a motivação para a doação das terras, onde se localizava a primeira capelinha fundada pela doação dessas terras. O memorialismo, ele trata desses assuntos mais específicos, sempre naquela tentativa de narrar um passado mais glorioso, mais factual, mais político, no sentido cronológico de tempo também. Ele não apresenta problemas, não tem uma problematização. Diferente da história, cuja função essencial é essa, é problematizar um tema específico da história de uma cidade ou de uma região. Por exemplo, pelo viés da história local, um historiador pode trabalhar um contexto maior. Ele pode, por exemplo, dizer que a cidade foi fundada na época política do Segundo Reinado, ou ele pode partir mais para o viés da economia, tratando da decadência aurífera da província de Minas Gerais, ou do complexo cafeeiro que se formava em São Paulo a ponto de atrair migrações para o Nordeste paulista, ou ele pode falar da questão da escravidão, afinal de contas, quando Barretos foi fundada, existia na cidade ainda uma escravidão vigente e latente. Ele pode trabalhar essas questões maiores, contextos amplos de economia, de sociedade, cultura e de política. Ou, por outro lado, o historiador também pode fazer o caminho inverso. Ele pode pegar algum assunto específico da cidade para se chegar no contexto maior. Ele pode trabalhar a questão da própria escravidão aqui na cidade através de algum acontecimento específico, ou ele pode trabalhar a invocação religiosa do Espírito Santo para a formação do arraial através da construção da primeira capela do Divino Espírito Santo, ou ele pode trabalhar o processo de urbanização, a formação do arraial, da vila, da comarca, do município, essa evolução. Ou ele pode trabalhar também o aspecto político através do republicanismo, do antigo partido monarquista e depois do Partido Republicano Paulista.
Enfim, são várias temáticas que a história local problematiza, cria hipóteses, percorre caminhos para se chegar em algumas considerações que acabam se tornando livros e artigos científicos. É isso aí, pessoal. Eu espero que através deste vídeo vocês tenham compreendido de onde vêm as informações sobre a origem das nossas cidades, como elas são escritas, como elas são narradas, que vocês consigam identificar um texto memorialista e um texto escrito por um historiador. A minha intenção foi essa. Que este seja somente o primeiro de muitos vídeos, de muito bate-papo que eu faça com vocês aqui neste espaço sobre história local, regional e também sobre cultura. Me ajudem a compartilhar este tipo de assunto, curtindo este vídeo, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal. Até a próxima e muito obrigada!